Olá pessoal, sou Priscila, tenho feito vídeos para comentar as questões do Enem e no vídeo passado a gente falou um pouco sobre a questão indígena, que é um possível tema para o exame. Algumas pessoas escreveram e pediram para detalhar mais essa questão indígena e eu achei bem pertinente, uma vez que com argumentos sobre a questão indígena a gente pode também estar discutindo questões ambientais, questões até mesmo de saúde. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão indígena. Eu vou deixar para vocês no link da descrição do vídeo alguns links de vídeos interessantes que também tratam dessa questão indígena para você que quer saber um pouco mais dessa questão. Então, começando pela questão histórica, se a gente pensa quando os portugueses chegaram no nosso país, havia aproximadamente aqui uma população de 5 milhões de índios. Atualmente, de acordo com o IBGE, temos em média 800 mil índios no território brasileiro. Esses índios estão distribuídos pelo território nacional e ocupam aproximadamente 13% das terras do nosso país. Então, esses índios que estão aí no nosso país, eles estão ocupando essas terras e essas terras são terras que não são, como dizem, produtivas na visão dos madeireiros, na visão dos garimpeiros e na visão de pessoas que querem estar explorando esse território. Então, há uma pressão muito grande para que essas terras sejam tomadas desses índios e sejam, então, distribuídas à União. Então, essa questão gera o quê? Gera a violência e a questão também do desmatamento dessas áreas indígenas, né? Esses índios que estão ocupando esse território hoje, eles fazem parte de aproximadamente 246 etnias. Quando os portugueses chegaram no nosso país, havia aproximadamente 1000 etnias indígenas, então já se perdeu grande parte da história desse povo. Quando a gente fala que se perdeu da história, é importante a gente comentar, né? A gente na língua portuguesa, a gente fala que existem sociedades que são ágrafas. O que significa isso? Significa que são sociedades que não têm cultura escrita. Grande parte das sociedades indígenas são assim. Então, uma vez que se extermina uma população, se perde toda a informação cultural dessa população. Pensando nos índios que nós temos hoje em nosso país, grande parte deles se encontra dentro da Amazônia, que a gente chama de Amazônia Legal. Essa Amazônia Legal ela é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. É interessante a gente comentar que essa Amazônia Legal ela sofre constante desmatamento. No entanto, as terras que são terras dos índios, elas sofrem 11 vezes menos desmatamento do que as terras que não são terras demarcadas como indígenas. Até o final do ano passado, 1/4 das terras da Amazônia estavam aí sob posse dos índios. Quando a gente fala da questão do índio, um órgão que é o órgão responsável por identificar, monitorar e demarcar essas terras indígenas é a FUNAI. Esse órgão, ele é o órgão responsável então por estar cuidando desses índios, No entanto, a FUNAI ela sofre constantes pressões de pessoas que não querem a demarcação dessas terras. Quem são essas pessoas? São madeireiros, são garimpeiros e são donos de mineradoras que querem estar explorando aí essa área indígena. No link que eu vou deixar para vocês numa reportagem da revista Carta Capital, está comentando inclusive uma PEC que está tramitando aí no Congresso para que indústrias terceirizadas possam estar explorando áreas que são reservas indígenas. Vamos pensar um pouco nessa questão. Se a área já está determinada como reserva indígena e o governo libera, vamos supor que essa PEC passe no Congresso, para que seja explorada por indústrias terceirizadas, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma poluição e um desmatamento dessas áreas indígenas. Se a gente pensa aí dentro da biologia, vai haver uma destruição aí desse ecossistema, que é o ecossistema então que esses índios estão vivendo. Então essa PEC traria aí grandes problemas, É uma solução que seria uma solução de quê? De nível econômico para estar satisfazendo aí esses empresários que querem essa liberação. No entanto, pode trazer grandes problemas ambientais. A outra coisa que eu queria falar sobre os índios, antes da gente fechar esse vídeo, para não delongar muito, é a questão da cultura indígena. Se a gente pensa aí que a educação é um direito na nossa Constituição, a gente percebe que grande parte desses povos não está tendo acesso a essa educação. E essa cultura, essa transmissão da cultura deles, como que ela tem sido feita? A gente tem pessoas que trabalham nas universidades,
vão nessas aldeias, acabam catalogando as informações desses índios aí, às vezes informações sobre a cultura mesmo, sobre a história, às vezes informações sobre a escrita, né, e sobre as palavras desses índios, mas a gente tem uma cultura então que ela não é transmitida pelo próprio índio, a gente tem uma visão do índio que é uma visão branca, e quando a gente tem essa visão branca, a gente perde grande parte, né, das informações que a gente poderia ter se fosse o próprio índio que escrevesse a sua história. Então, se a gente for falar na nossa redação lá, vamos supor que seja o tema do Enem, a gente pode colocar isso, que o índio, a gente tem uma visão do índio pelos olhos do branco, a gente não tem uma visão dos índios pelos olhos deles mesmos, como acontece com a visão que a gente tem aí, né, dos escravos também, né, a gente não tem relatos aí de pessoas que foram escravizadas que escreveram a história. Então, a nossa história, ela passa aí pelos olhos sempre do dominador, nunca pelos olhos do dominado. Né? E para finalizar esse vídeo, então, eu gostaria de convidar vocês para estar assistindo aí esses documentários que eu vou deixar embaixo, para poder ter mais informações sobre essa questão indígena. E lembrando que informações sobre a questão indígena sempre podem ser usadas também em redações quando a gente for falar de desastres ambientais, como aconteceu em Mariana, que também é cotado como possível tema, e grandes aí epidemias, como a gente está tendo dengue, zika e chikungunya. Eu aguardo vocês na semana que vem, no próximo vídeo. Até lá!